Então, Mateus capítulo 6, versos 9 até o 13, vai dizer assim, se você tiver com a tua Bíblia aberta, pode ter alguma diferença de tradução, né? Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, aqui tem um detalhe, olha lá, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração que está aí, com pequenas variações dependendo da tradução da Bíblia. A oração do Pai Nosso, irmãos, tem várias chaves espirituais inseridas nela, né? E Deus fez isso para nos ajudar a crescer e permanecer na fé. Porque não adianta crescer e não permanecer. Que se você cresce e não permanece, o tombo é maior. Então, crescer e permanecer. Quem ensinou essa oração foi o próprio Jesus. Porque os discípulos pediram para ele, Jesus, nos ensina a orar. Então ele, respondendo à solicitação dos discípulos, ele então ensinou essa oração. Ela ficou registrada, né, inclusive no evangelho feito para os judeus, que é o evangelho de Mateus. Ele ensinou essa oração numa língua, não foi no hebraico, foi no aramaico. Porque as classes menos favorecidas de Israel não falavam o hebraico. O hebraico era para os doutores da lei, era para os sacerdotes, era para os empresários, né? Donos de escolas, entendeu? Lá naquela época das escolas rabínicas, era o pessoal de, digamos assim, de maior poder aquisitivo, que tinham condições de estudar. Não que o povo não soubesse falar o hebraico, eles falavam o hebraico mais rudimentar, mais antigo. Agora, qual era a língua comum? Era o aramaico. Tanto que aqueles papiros que foram encontrados nas montanhas ou nas cavernas de Qumran, a maioria estava escrito em aramaico e não no hebraico. Amém? Só para vocês entenderem. Então Jesus, como ele era um homem do povo, ele andava no meio do povo, então ele ensina em aramaico e não em hebraico. Então ele falou em aramaico, tá? Que era a língua que, quando os judeus foram para o exílio da Babilônia, eles foram exilados. Já observaram que Israel sai da presença do Senhor e leva cajadada? Então eles foram exilados para a Babilônia, e em função disso esse aramaico difundiu ainda mais, porque muitos babilônios sabiam o hebraico, mas eles não sabiam o aramaico. Era uma forma deles conversarem sem que as pessoas entendessem muito bem o que eles estavam falando, que era uma língua mais, vamos chamar assim, mais rudimentar. Eu não sei se vocês já escutaram pomerano. Alguém que já teve a oportunidade de escutar a língua pomerana? Ela é uma língua que parece com o alemão, mas você não entende, que ela é uma língua mais rudimentar, mais do povo da Pomerânia. Amém? É bem parecido, seria uma forma de vocês entenderem. Muita gente fala alemão, mas não fala pomerano. E tem muito pomerano que fala alemão e pomerano, mas tem muito alemão que não fala pomerano. Mais ou menos isso acontecia lá naquela época de Jesus em Jerusalém. Tá? Muito bem. Essa oração, irmãos, ela já existia. Presta bem atenção no que eu estou falando. Essa oração já existia. Ela era chamada de Avinu Malureino. Talvez você já tenha escutado essa palavra aí em alguma coisa. Avinu Malureino. Ela já era uma oração pré-existente. Essa oração em hebraico, Avinu Malureino, significa nosso rei. Então ela era uma oração que já exaltava Deus como o rei de Israel, como aquele que governava Israel,
o Rei eterno de Israel, Deus. Amém? Então o povo já sabia essa oração no meio deles, porém com essa conotação de Deus como Rei dos judeus. Amém até aí? Amém. Bom, porém Jesus, então o que Jesus faz? Ele faz uma repaginação da oração. Ele reordena a oração, assim como ele fez com os mandamentos. Quantos mandamentos existiam ou existem? 10. O que Jesus fez? Ele falou assim, olha, vocês querem aprender de mim? É fácil, é muito fácil. Ama a Deus sobre todas as coisas. Pronto, você já acertou o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, o que ele fala? Amar ao próximo como a si mesmo. Pronto, o que ele fez? Ele fez uma redução, ele gerou um processo reducionista da oração dos 10 mandamentos, para que as pessoas entendessem melhor. Porque se você ama a Deus e ama o próximo, você vai matar? Você vai furtar? Você vai olhar para a mulher do próximo? Entendeu? Então ele fez isso. Com a oração chamada Avinu Malorreino, que o pessoal já conhecia, ele fez a mesma coisa. Ele falou, vamos pegar uma coisa que vocês já conhecem, que vocês já sabem, e eu vou repaginar isso. Eu vou reorganizar. Eu vou reensinar essa oração, alinhando vocês agora ao reino dos céus. Foi isso que ele fez. Amém? Então, em vez de vocês ficarem orando, né, Avinu Malorreino, que, né, falando de Deus como um rei, eu vou ensinar algo diferente para vocês, que é a mesma coisa, porém repaginado. Se você observar o versículo 13, explica-se. Porque o que ele diz? Porque teu é o reino, ele falou de reinado, o poder, não sei se está aparecendo ali, e a glória para sempre. Pronto, ele pegou a Avinu Malorreino e falou assim, olha, é tudo isso, mas deixa eu explicar para vocês nunca esquecerem. Dele é o reino, mas dele também é o poder, dele também é a glória para sempre. Pronto, aí ele criou, ou ele ordenou, ou ele reensinou quem é Deus. Deus é tudo isso aí. Não é apenas o nosso rei. Estão entendendo o que Jesus fez? Jesus não disse que a oração estava errada. Ele falou, olha, eu vou reorganizar essa oração para vocês entenderem quem é o meu Pai que está no céu. Então, quem é o Pai? O Pai é esse aí. Ele é o reino, o poder e a glória para sempre. Pegaram o que Jesus fez? Entendeu o que ele quis dizer? O reino clama por proteção, pela segurança, pelo sustento, pelo alimento e pelo governo do reino. Você tem que ir na Bíblia em aramaico, na Bíblia em hebraico, para você resgatar o verdadeiro sentido da palavra Av e Abba. O sentido cotidiano daquele povo, da cultura daquele povo. É como a gente que vem de fora e chega aqui para Brusque, a gente comer cuca. Cuca não tem na minha terra. A gente tem que aprender a comer cuca aqui, porque isso não tem lá. Eu não sei, eu não sabia comer cuca. E também um outro doce que eu aprendi aqui, que é o de vocês lá do Rio do Campo, como é que chama lá? Chico balanceado. Nunca tinha visto isso na minha vida, porque isso é da cultura daqui. A carne que o Heriberto faz, aquele bife diferente, com limão, não tem na minha terra. Cultura. Churrasco de igreja. Não tem na minha terra, entenderam? Assim foi Jesus ensinando o Pai Nosso. Ele tinha que ensinar de modo que aquele povo entendesse, que eles compreendessem a profundidade do que ele estava ensinando. Por isso que ele ensinou em aramaico. Amém? Amém. Viu o que significa ave? E o que significa aba? Muito bem. O Pai é nosso mesmo. Por isso que Jesus fala Pai Nosso. Pai Nosso começa com a palavra Avinu. É a mesma que começa a outra
oração. Avino malo reino. Jesus também começa com avino. O que significa avino? Avino, transliterado para o português, o significado é o mesmo. Pai Nosso. Amém? Eu quero falar Pai Nosso em aramaico e em hebraico. Avino. Avino. Pai Nosso como o pai de uma nação. O pai de um povo. Porque Jesus aqui dá a perspectiva de reino. Ele não dá uma perspectiva individual na oração. Ele dá uma perspectiva de reino. Por isso que ele fala avino. Não seria mais fácil ele falar assim, meu pai, Pai meu que estás no céu? Não seria mais fácil assim? Meu Pai que está no céu? Não, Jesus falou, não é assim, porque o Pai é nosso. Qualquer um, mesmo o mais terrível pecador, tem acesso ao Pai. Pega. Estão entendendo o que Jesus está ensinando? Vocês precisam entender a chave. Não é o meu, é o nosso. Porque qualquer um que está aqui, como qualquer um que estiver em qualquer lugar, se ele confessar Jesus, ele começa a ter livre acesso ao Pai. Amém? Estão entendendo? Pegou? Por que ele falava e por que ele fala vindo? Então vamos lá. Pai Nosso. Aí Jesus inicia o Pai Nosso com esse conceito tão importante e que muitas vezes é relegado a segundo plano nas igrejas. Ele começa dizendo o quê? Quem é de Deus vive em unidade. Pegaram aí? Jesus está ensinando para o povo, está ensinando para os discípulos dele um princípio celestial. Não é um princípio da terra, é um princípio celestial. Você quer dar ao céu? Vive em unidade. Que o meu Pai é nosso. Ele não é o meu Pai, ele é o nosso Pai. Estão pegando? Esse é um conceito que, se a igreja aprendesse esse conceito, nós não teríamos disputa, a gente não teria briga entre irmãos, porque aqui Jesus está ensinando que para Deus o mais importante é o quê? É o nós, não é o eu. Pegou? Unidade. Pai Nosso. Que significa o quê? Ani. Né? É avino. A palavra é ani. Em hebraico significa Pai de todos. Unidade. Aquele que ama a unidade. Aquele que ama todos. Deus ama todos. Pode guardar aí, Deus ama todos. Nem todos amam a Deus, mas Deus ama todos. Deus ama o pior dos pecadores, mas provavelmente muitos pecadores não amam a Deus. Pegaram aqui? Sentido da unidade. Então observe que o pão, observe que é muito importante aqui, antes de eu falar do pão, dizer o quê? Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Não é uma oração egocêntrica. Ela é oração coletiva, no sentido de unidade. Pegar? Quando você for orar agora, preste atenção nisso. Não é uma oração sua, é uma oração nossa, apesar de você estar orando. Muito bem, observe que o pão, Deus nos dá também, Ele não coloca no individual. Não está escrito assim, o pão que Deus vai me dar. Observa lá, deve estar aí o texto. É o pão? É o pão nosso. Por quê? Deus tem prazer em dar o pão a todos nós. Não é algo individual, é o pão que Ele tem prazer de dar a cada um de nós. Pega? Quantas chaves você já guardou aí? São várias, né? Em uma oração tão curta dessa, tem tanto ensinamento. E ele diz mais, perdoas, aqui ó, sabe que lá no Salmo 133, se você pegar a tua Bíblia e abrir o Salmo 133, Deus vai exatamente ensinar isso para nós, dessa questão da coletividade. Guarda aí, quando você chegar em casa hoje, leia o Salmo 133 e você vai entender que o nosso Deus é um Deus
É um Deus de comunhão. É um Deus coletivo. É um Deus de comunidade. É um Deus de todos. Eu quero que vocês entendam o conceito. Não adianta sair daquela igreja sem entender um conceito tão importante como esse. E ele continua dizendo o quê? Perdoas as minhas dívidas. É isso que está ali? Ah, é nossas. Por que é nossas? Porque de novo volta ao princípio. O Deus é um Deus de todos. É um Deus que perdoa a minha dívida, mas perdoa a sua também. E ele ensina que você deve perdoar assim como ele perdoa. Estão pegando o manto? Como é que é o negócio da história do manto? Pega o manto, veste o manto, pratica o manto. E ele diz lá, a palavra perdão em hebraico é mehilá. Dentro dessa palavra perdão, em hebraico, existe uma letra. E eu fui estudar isso, que coisa poderosa. Quando você pega a palavra hebraica, perdão, ela é mehilá. Só que quando você pega as letras que formam a palavra perdão, eu encontrei uma letra que me chamou muita atenção, uma letra chamada Yud. É uma letra hebraica, chama Yud. E sabe o que significa Yud? Significa Deus. Então Deus está no meio, inserido dentro da palavra perdão. Você já parou para pensar nisso? Por que Deus então exige que a gente perdoe? Porque Ele está no perdão. A palavra perdão tem a letra que significa Deus, Yud. Lembra daquelas 4 letras que formam o nome de Deus em hebraico? Pois é, uma ali é Yud, e a Yud também está no meio da palavra perdão. Aí eu falei, meu Deus, é forte. Então quer dizer que Deus está no meio do perdão. Pegaram aí o manto? Sim ou não? Bom, então se Deus está no meio da palavra perdão, o que Ele quer nos ensinar? Que você deve perdoar 70 vezes 7. O que significa isso? Que você tem que perdoar quantas vezes forem necessárias. Porque o perdão tem o nome de Deus inserido nele. Então, quando você está perdoando alguém, você está usando o nome de Deus para perdoar. Porque sem Deus ninguém perdoa, não. Não tem como perdoar sem Deus. Não tem. Vamos ser honestos. Tem como perdoar sem Deus? Só perdoa quem tem Deus no coração. Quem não tem Deus no coração não consegue perdoar. Muito bem. Então, se nós entendemos que isso vem de Deus, que devemos perdoar sempre, porque isso, perdão, não está no meu coração. Está no coração de quem, perdão? De Deus. O perdão, guarda isso para vocês, está inserido no coração de Deus. Deus nos vê na individualidade, mas nos ensina a viver em amor. Agora sim chegou a hora de falar, amor e comunhão. Qual que é o traço que eu sempre defendi nessa igreja, desde a fundação dela? Amor e comunhão, porque isso está no coração de Deus. Observe que quem não pratica isso não fica aqui. Já pararam para pensar? Vocês não prestam atenção nas coisas, não? Quem não consegue entender essas duas palavrinhas ali, ó, amor e comunhão, não consegue permanecer aqui. Porque a gente prega e tenta viver amor e comunhão. Porque isso está no coração de Deus, não está no meu coração. Está no coração de Deus. De novo, para vocês aprenderem, Deus te vê na individualidade, mas Ele opera na coletividade, na comunidade, no amor e na comunhão. Amém? Agora, cantou aí mais cedo, uma música que fala, eu quero voltar, eu quero de volta. Ajuda lá o diácono lá, acho que ele quer ir no banheiro masculino. Acho que é aquele lá, né? Não, é o de cá. Está fechado?
Tá, pode entrar aí, não tem problema. Aí, fala aqui de origem e fala de destino. Teve uma música que falou de destino aí. Então, o que a gente vai aprender agora? Que os céus são a nossa origem e são o nosso destino. Para quem? Para quem confessou Jesus. Tem esse detalhe. Para quem se batizou e para quem crê. E para quem permanecer até o fim. Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que permanecer até o fim, este herdará o reino. Então você tem que confessar Jesus, crer, o que mais? Batizar e permanecer nele, para você ser salvo. Ah, eu vou batizar e serei salvo. Não, batismo é uma parte do processo. Tem que permanecer nele até o fim. Porque Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Pensa que salvação é fácil, não, porque não é não, tá? Não vai nessa onda de predestinação aí não, que predestinação não tem nada a ver. A predestinação existe na Bíblia? Existe. Davi era predestinado, Saul era predestinado, Isaías era predestinado, Abraão era predestinado, mas eles tiveram que permanecer até o fim. Amém? Amém. Cuidado com a predestinação, porque não é bem do jeito que se conta por aí não. Pastor, o batismo é uma ordenança. É ordenança de Deus, como a ceia também é. Ele diz, aquele que for batizado será salvo, mas não, o batismo não te salva. O que te salva é a fé e a permanência em Jesus. Porque ele disse assim, eu sou a árvore, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, eu permaneço nele. Então se você não permanece na árvore, morre. Não é assim que funciona? Se a gente não cortar o ramo da árvore, não morre? Os céus então são a nossa origem, o nosso destino. Lembra que nessa oração ele diz assim, ó, que estás nos céus. Deve estar aí, vai aparecer ali para você. Pai nosso que estás nos céus. O nome disso é Shabá, Sheba, Shamaim, em hebraico. O que significa? Esta é a segunda palavra da oração do Pai Nosso. É a segunda, tá? E o que essa palavra vai nos ensinar? Ele vai esbarrar aí, cuidado aí. Shamaim é céus, mas é formada por duas palavras. É formada pela palavra, passa por trás aí, por favor. É pelas palavras chama e maim, ir para lá, e a segunda é águas. Então a primeira palavra, chama, é ir para lá, maim é águas. Lembra que Jesus disse assim, eu sou, o que Jesus disse? Eu sou água viva. E ele disse o quê? Que aquele que tem Jesus, de dentro dele joga o quê? Rios de águas vivas. E aqui na própria oração do Pai Nosso tem a prova disso. Porque Sheba, Shamaim. A palavra Shamá e Maim significa ir para lá, ir para o céu. E Maim significa águas. Então de novo Jesus está dizendo, eu sou a água. Aquele que de mim beber dessa água nunca mais terá sede. Muito bem. Aqui Deus relaciona a criação e ao lugar do seu nascimento, ao nascer de novo nas águas do batismo, ao próprio Jesus, que é a água da vida. Significa estar ligado ao céu, à nossa origem e ao nosso destino como filhos e filhas de Deus. Aí a oração prossegue e vai dizer assim, santificado seja. Lembra que fala isso? Não sei se vai aparecer ali. Santificado seja lá. Santificado seja é Ikadesh. Escreve It Kadesh, mas é Ikadesh. Sabe o que significa Ikadesh? Significa ele é poderoso, ele é santo. Quando santifico a Deus, eu estou me rendendo a Ele
e pedindo a Ele a santificação da minha carne. O que te leva a pecar? É a carne. O que Paulo vai dizer? O espírito está pronto e a carne é fraca. Então, quando eu falo santificado seja, eu estou falando It Kadesh. E eu estou dizendo para Deus assim: santifica a minha carne, mortifica a minha carne, para que eu possa ser santo como o Senhor é santo. Numa única palavrinha. Amém? Está vendo o poder do Pai Nosso? E aí ele vai dizer mais o que? Você santifica a Deus e Ele derrama sobre você uma coisa chamada graça. Por isso que Jesus ensina: santifica a Deus para Ele derramar graça sobre a tua vida. Pegaram? Estão entendendo a profundidade da oração de Pai Nosso? Por isso que ela não pode ser uma oração repetitiva. Ela tem que ser uma oração contemplativa. Ela tem que ser uma oração que você compreenda o que você está fazendo. Senão você vai ficar repetindo ela por aí como se ela fosse uma oração qualquer. E ela não é. E ele, quando diz mais, quando eu santifico a Deus, que esse santificado seja o nome aí, eu sou abençoado pela glória e pelo poder de Deus que atua dentro de mim. Amém? Amém. Estão pegando aí? Só essas duas palavrinhas ali. Tem tudo isso para você. E aí, vai falar lá, santificado seja o quê? O teu nome. Sabe o que é teu nome em hebraico? Shinha. Agora vamos aprender o Shinha. Shinha é um nome que diz que Deus se manifesta ao seu povo sempre que Ele clama. Pegaram como é que o negócio é profundo? Então, quando eu digo assim, seja o teu nome, eu estou dizendo assim, eu estou entendendo, e eu estou dizendo, eu estou clamando, que o Shinha é tão poderoso que ele atua na minha vida. O nome dele atua na minha vida. É por isso que nós vamos ver no hebraico, né? Porque o hebraico é só pictograma e não tem pontuação, não tem vogais. Aí você vai ver várias vezes esse nome aparecendo: Hashem, Adonai, né? El Shaddai, El Elohim, ou só Elohim, Shabaoth, Tzreino, né? Elohá, Eliel. Tudo isso por causa dessa palavrinha aqui, seja o teu nome. E o nome de Deus diferente depende da manifestação que Deus fez. Quando Ele é o Senhor dos Exércitos, quando Ele é o Deus que cura, quando Ele é o Deus da guerra. Então Ele se manifesta com o nome dele. Por isso que eles falam Shinha, que significa o nome. Esse nome tem poder sobre a minha vida, e Ele se manifesta na minha vida quando o povo dele ora e clama pelo nome dele. Pegaram? Por isso que você vai ver, pode pegar a internet, na guerra agora, você vai ver os judeus, antes de irem para a batalha, eles oram. Alguém me mandou até um vídeo aí, o menino cantando, né? Eles oram ao El Shaddai, ao Adonai, ao Deus, porque eles sabem do poder que esse nome tem sobre a vida deles. Amém? Estão pegando? Sim, toca o shofar. O shofar já é um outro manto aí, né? Amém? Até aí? Então eles entronizam o nome de Deus, porque esse nome tem poder na vida deles. Então eles estão dizendo assim, toda a autoridade, todo o poder de Deus sobre nós na batalha. Bom, tantos nomes, né? Tantas manifestações de Deus sobre nós. Aí nós vamos aprender agora, estou já indo para o final, um reino a serviço do seu povo. Ele vai falar assim, venha o teu reino. Não tem uma parte? Vamos ver se ela coloca ali. Venha o teu reino. Sabe como é que é isso em hebraico? Tavô maluherá. É difícil de falar? Sim, mas eu vou explicar para vocês.
É um pedido para que o reino de Deus venha, para que se conecte o sobrenatural do Senhor aqui na terra sobre a sua vida. É isso que significa isso aí. Venha o teu reino. Você está dizendo para Deus: conecte comigo. Venha sobre mim. Venha sobre a minha casa. Venha sobre o meu negócio. Venha sobre a minha vida. É muito maior do que venha, porque a nossa língua não consegue transliterar a profundidade disso aí, que lá no hebraico e no aramaico significa tavo malo rerá. É muito mais profundo do que falar venha só o teu reino. Amém? Amém. Lá no hebraico, gente, cada símbolozinho daquele tem um significado. Não é igual a nossa língua, que é A, B, A, E. Não é assim. Lá é um símbolo, significa muitas coisas. Como é na língua japonesa, como é na língua coreana, como é em algumas outras línguas onde eles usam pictogramas. Nós não, a gente usa letras. A mais E, A, E, B mais A é Ba. Lá não é assim. Um símbolo significa muita coisa. E é por isso que vem o teu reino, é tudo isso aí. E ele diz mais, né? Quando eu falo tavo malo rerá, eu estou dizendo o quê? Aqui é a fé nos ligando aos céus, e a autoridade do reino vem a nós pelos portais celestiais. Quando eu oro com fé, abre-se portais celestiais e a bênção de Deus nos alcança. Estão pegando? Amém. Não é denominação. Não é placa de igreja. Aliás, essa semana eu estava conversando mais a minha esposa, e o irmão dela sempre teve uma certa animosidade comigo, porque ele era batista, fez o seminário na igreja batista, ele era ligado à igreja batista, e ele, né, nós tivemos discussões assim, até me afastei um pouco dele, porque toda vez que eu encontrava com ele, ele falava: você vai converter? No dia que você converter, você tem que vir para a igreja batista, porque esse seminário seu não vale nada, não sei o quê. Então, tinha essas coisas na cabeça dele. Quando ele estava no leito de morte, ele chamou a Suzana, minha esposa, e falou assim: o seu marido sempre esteve certo. Lá no céu não tem placa de igreja. E não tem. Então ele passou muitos anos, poderia ter tido uma convivência melhor comigo, porque ele era plaquista de igreja. E lá no céu não tem placa. Lá no céu vai entrar todos aqueles que confessarem Jesus com a boca, aqueles que forem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que permanecerem até o fim, e aqueles que não cometerem os 3 pecados que te tiram do céu. Pronto, é só isso. Amém? Amém. É difícil? É? Mas amar a Deus sobre todas as coisas. Você ama? Esse está fácil. E amar o próximo como a si mesmo? Esse é mais difícil? Mas essa é a chave, né? Então, veja bem, não é placa de igreja. Então não existe essa história que só vai ser salvo a placa tal, a placa tal. Esquece isso, irmão. Quem te ensinou isso está errado. Não tem isso na Bíblia. Jesus nunca falou isso. É reino. A visão é reino. Tanto que às vezes o Heriberto, eu evangelizei, eu já falei para você evangelizar para trazer alguém aqui para a igreja? Não. Porque não é aqui. A pessoa vai para onde ele quiser. Se ele quiser vir para cá e ficar aqui, perfeitamente. Mas se não, nós não podemos pregar placa de igreja. Porque placa de igreja não salva. O que salva é, vamos lá a sequência, confessa Jesus com a boca, publicamente. Não tem essa história de aceitar Jesus também não, gente. São o maior erro que cometeram durante a vida. Você tem que aceitar Jesus. Não é a gente que aceita Jesus. É Ele que nos aceita e nos atrai para Ele. Aí Ele vai criando uma estratégia, um modo para te atrair para Ele. Não tem como eu aceitar Jesus não, hein? Por que isso é errado? Porque a Bíblia diz o quê? Quem convence o homem do pecado e do juízo? Eu sou o Espírito Santo? Você é? Estão entendendo? No dia que a gente entender isso, a gente para de cometer erros teológicos. Jesus diz: eis que eu vou subir e vou enviar o Consolador, e Ele
acompanhará vocês, ajudará vocês. E uma das grandes funções do Consolador, enquanto ele aqui estiver, é o quê? Convencer o homem do pecado, da justiça de Deus e do juízo final. Eu só tenho que pregar. Não, isso aí está lá em Romanos. Amém? Agora, a descida do Espírito Santo é uma coisa. O Jesus falado do Consolador aí está em Lucas, está em Mateus. Mas isso que eu estou falando aqui agora, né, que quem convence o homem do pecado, do juízo e do Espírito Santo está no Novo Testamento. Jesus falou de uma maneira diferente disso. Amém até aí? Amém. Placa de igreja salva? Não. Quem falar isso para você, meu filho, não conhece a Bíblia ainda, tem que estudar mais. Veja bem, a essência do reino dos céus é a essência do céu sobre nós. Por isso que fala ali, vem o teu reino, vem a tua essência, vem o teu poder, vem a tua autoridade. É de Deus, não é de igreja. E aí, Malhut é uma palavra que tem um sentido muito profundo no aramaico e no hebraico. Sabe qual é o sentido? Servir ao povo. Então ele fala, Tavô, Malhut, Rehá. Eu vim para servir o povo. O meu reino é um reino de servir. Olha a diferença. O meu reino não é um reino de dominar. Isso não é o meu reino. Eu não vim para dominar. Eu vim para servir. Por isso Jesus diz o quê? Eu vim para servir e não para ser servido. Estão entendendo? Está na própria oração que ele ensinou também. O meu reino é um reino de servir. Ele não é um reino de dominar as pessoas. Quem gosta de dominar pessoas é o outro lado. Por isso Jesus disse assim, olha, Mateus 20, 38, guarda aí. Quem tiver Bíblia, abre e olha. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de... Ué, não é de todos não? Ué, mas não é de todos? Não tem gente que acha que todo mundo vai ser salvo? Não tem gente que fala para a gente, não, todo mundo vai ser salvo. Está escrito isso ali? Não. Jesus disse isso? Nunca disse. Olha lá, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos, mas não é de todos. Pega aí, irmão. Pega aí, para você não ficar de fora. E aí lá em Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8, tem outro texto muito importante para entender isso. Olha, diz assim, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Não está escrito chefe, nem de dono, nem de empresário ali. Não é isso não. Forma de servo, fazendo-se, olha o detalhe, fazendo-se semelhante aos homens. Está falando que é igual? Presta atenção, irmãos, tem que prestar atenção no texto bíblico. Fazendo-se, ou seja, tornando-se semelhante. Quem torna é porque não era. Está pegando aí? Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem. Então, visto na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Pegaram? Isso é muito profundo, irmão. É isso que você tem que entender de Jesus. Ele, a pedido do Pai, deliberou, abriu mão da glória e veio. Mas em momento não está escrito que ele é igual ao homem. Está falando que ele é semelhante, fazendo-se semelhante, mas não está dizendo que é igual. Amém? Está tudo na Bíblia, irmão. É só ler ela com o Espírito Santo bem do seu lado, orando muito, que você vai entender muita coisa que está ali. Aí você não cai em heresia nenhuma. É só você aprofundar na Bíblia que você entende quem é Deus, o que ele faz, como é que ele fez. Amém? E aí, ó, submetemos à vontade perfeita de Deus. Sim, aí vai estar escrito ali, né?
no texto anterior. Seja feita a tua vontade. E a ser retzonha. A palavra é essa, retzonha. Que K em hebraico é Ra. Eles falam muito cultural, né? Então, seja feita a tua vontade. Aí, de novo, é a minha vontade que vai ser feita? É a sua? Não. A vontade de Deus é que tem que ser feita. Ali eu estou dizendo assim, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, nem a minha vontade, nem a vontade do meu marido, nem a vontade do meu patrão, nem a vontade do meu irmão, nem a vontade da minha mulher, da minha esposa. Não é isso, é a tua vontade. Aí a palavra é Yasser, Retzonha. É a vontade de Deus que você tem que se submeter. E aí, por que Deus ensina que a gente pode submeter à vontade dele? Porque há um texto na Bíblia que vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Estão ligando os pontos aí? Quando nos submetemos a Deus, Ele nos oferece experimentar aqui na terra um pouquinho da glória dele. Por isso que a Bíblia vai dizer o quê? Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para que, Romanos 12, verso 2, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Seja feita então a minha vontade, é isso? Não. Seja feita a vontade de Deus na sua vida. Pegaram a importância disso? Deus nos chama à unidade com o povo dele. Olha só, não nos deixe cair em tentação. De novo, não é individual. Não nos deixe. Não é não me deixe cair. É coletivo, não é individual. A ideia é que a tentação e o pecado, se ele estiver presente na comunidade, atrapalha a vida do amor e comunhão. Mas é verdade, irmão. Claro que é verdade. Ah, pegou aí, né? Tá ligado. É claro que é verdade. Vamos imaginar que alguém fica fofocando aqui. O que acontece? Quebra o amor e a comunhão, a tentação, o pecado acaba atingindo todas as pessoas. Amém? Estão entendendo? Isso é muito profundo, né? Então, o jeito de entender isso é: não permita que eu vá para a tentação, me ajude a passar do mal. Porque, na verdade, esse termo, não nos deixe cair em tentação, é só no grego. Foi traduzido do grego. No hebraico não tem esse termo assim. O termo no hebraico original é assim: Deus, não permita que eu vá para a tentação, me ajude a afastar do mal. Esse é o termo original. Aí, na hora que foram traduzir para o grego, ficou: e não nos deixe cair em tentação. Mas o original não é isso. Deus está querendo dizer assim: me ajude, Deus, a me afastar da tentação. Me ajude, Deus, a não ser tentado por Satanás. Me ajude, Deus, a não cair nas armadilhas de Satanás. Esse é o sentido original desse termo aí. Mas se a gente ler aqui no português, fica parecendo o quê? Me ajude para que eu não caia em tentação. Não, é coletivo. Ajude para que a minha igreja, ajude para que a minha família, ajude para que o meu país, ajude para que a minha nação não caia na tentação e nas mãos de Satanás. Estão pegando? Porque ela não é uma oração individual, ela é coletiva. Acordaram? Acorda aí. E aí vai aparecer ali: livra-nos do mal. Mais uma vez é o coletivo. Livra-nos. Livra todos nós do mal. Não adianta o marido livrar do mal e a mulher estar do mal, ou vice-versa. Já pensou? A mulher está ali na santidade e o marido está na malandragem? Vai dar certo? Não.
Aí a mulher está ali santificando, está lá na igreja, está lutando, e o marido está só no bem bom. Vai dar certo? Não, porque é unidade. É coletivo, não é individual. Tem que livrar a casa toda do mal, não é só eu não. Assim, eu livra eu, meu marido, problema dele, tomara que ele se exploda. Opa, para. Não é isso que o Pai Nosso ensina não. Viu, Gisele? Sim, entendeu, né? Entendeu? Eu tenho que orar pelo meu marido, para Deus abençoar ele, para Deus tratar com ele, para Deus colocar um freio na boca dele. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não, mas Isaías vai dizer assim: Senhor, coloca um freio na minha boca. Isaías falou isso, velho. O profeta falou: Senhor, coloca um freio na minha boca. Pode pedir. Porque tem os maridos, né, mano? Tem só botando freio na boca. O Senhor bota um freio espiritual na boca, porque ele fala demais, fala um monte de bobagem. Não é? Tem alguns maridos que só o freio espiritual, que pelo amor de Jesus. Não é o dela. Não é o dela. O dela não. O dela está 1 milímetro para chegar no céu. Se ele santificar mais um pouquinho, ele vai embora. Sim. Tá ali, ó. Tá desse tamaninho. Mais um passo, Deus recolhe ele e leva ele. Aí você vai ficar sozinho, só usufruindo. Amém? Mas assim, a gente está brincando, mas vocês estão entendendo o que Deus está ensinando? Então, livra-nos do mal. Isso é mais uma vez uma proposta coletiva, porque o pecado acaba se refletindo em toda a comunidade. Já imaginou se eu peco e aí vira um escândalo? Vai refletir em toda a comunidade. Imagine, né? Vou pegar aqui o Tiago, peca, toda a família Serafim vai ficar sabendo. Não tem como não saber, ué. Porque a família acaba descobrindo. Estou dando um exemplo. Então, por isso que o pecado acaba atingindo o coletivo. Ah, mas foi eu que fiz, mas você atingiu o coletivo inteiro. Por isso que Jesus está ensinando aqui. Lembra que Israel, como nação, sempre foi tratada por Deus e refletiu em todos. O rei pecava, a Israel toda sofria. Está igual o Brasil, né? O danado lá em cima faz coisa errada e nós estamos todo mundo sofrendo. Infelizmente é assim, porque Deus olha tudo no coletivo, é na comunidade. A oração do Pai Nosso aponta, resgata e busca restaurar em nós o sentido de unidade. Somos um povo de Deus. Vamos viver como povo de Deus na eternidade. Então nunca se esqueça de orar e procurar viver em unidade. Amém? Toque em alguém que está do teu lado e fala assim: a palavra de Deus é unidade. É unidade, irmãos. 1 Pedro. Estou terminando. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Olha o que diz lá. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, por causa da realeza de Deus aí, ó. Nação santa, povo adquirido de propriedade tem gente que não entende isso aqui, exclusiva de Deus. Por isso que Deus tem ciúme de você. Você já viu quando você vai pecar, o Espírito Santo vem falar assim: rapaz, não faz isso, pelo amor de Deus. Você vai fazer isso, rapaz? É isso. Quem tem o Espírito Santo, escuta ele falar com a gente. Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. E ele continua dizendo assim: a fim, tem um objetivo, de proclamardes, está no plural de novo, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas, meu amigo. Você não estava na luz, não. Ele te chamou das trevas. Aí ele diz para onde ele te leva. Para e dá uma qualidade maravilhosa, luz. Vós sim, que antes éreis povo, criatura, mas agora vocês são povo de quem?
de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia ainda, mas agora alcançastes a misericórdia de Deus. Pegar? Quer largar esse Deus aí? Não. Eu não largo de jeito nenhum. Desde 1997 eu estou agarrado nele. Não, eu estou igual aquela mulher, agarrei a borda do manto de Jesus, amarrei e estou indo junto. Sim. E aí, para a gente fechar, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus nessa oração faz um paralelo dele mesmo. Está implícita nessa oração. Ele diz assim: o pão nosso de cada dia. Você sabe o que significa pão em hebraico? Lê-se lehem. Lehem. Toda palavra em sua composição representa. A palavra lehem significa, olha o que ela representa: autoridade, proteção e o fluir, o renovo, o alinhamento e o renascimento. Pegaram? Pão não é só pão, gente. É muito mais que pão. É tudo isso que eu falei aqui. Por isso Jesus disse: eu sou o pão da vida e eu sou a água da vida. Vocês viram a água lá na outra frase, e agora ele vai falar o pão. Eu sou o pão e a água. Eu estou aí com vocês. Esse é o pão espiritual vivo que desceu do céu para nos salvar e nos conceder a vida eterna. E eu vou provar, ó. João 11, 25 e 26 vai dizer assim, olha. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, disse ele, né? Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí ele pergunta, ele termina dizendo assim: crês tu nisso? Crês tu nisso? Pegou? Jesus então retorna a pergunta. Que Deus te abençoe. E que você e a sua casa sempre comam e bebam de Jesus até a eternidade. Amém. Bem, Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham aprendido a profundidade dessa oração. Toda vez que vocês forem lembrar da oração do Pai Nosso, vocês lembram de algumas coisas que eu aprendi aqui hoje. Amém?